Olá, sou Moisés Almeida, do canal Estação Podcast. Nossa parceira, a empresa Amar Vinho, tem uma ótima oferta para você, que é assinante de nosso canal. Uma promoção de tirar o fôlego. Um lote com 100 garrafas de vinho por apenas R$ 9,99 a unidade. São vinhos Espanha, Itália, Chile, Uruguai e Argentina. Com uma grande variedade de rótulos. Temos vinho tinto encorpado, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, brancos refrescantes como Chardonnay, Shiraz, um vinho rosé altamente sofisticado e espumantes. Tudo isso por apenas R$ 29,99 a unidade. Essa promoção é exclusiva para os assinantes do canal Estação Podcast. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Acesse agora o YouTube, o canal Estação Podcast. Inscrição. Aproveite essa oferta de vinhos cuidadosamente selecionados pela empresa Amar Vinho. Lembrando, essa promoção é válida enquanto durar o estoque. O pedido máximo são 3 garrafas por pessoa. E a venda é exclusiva pelo WhatsApp. O pessoal da Amar Vinho, no número de WhatsApp que aparece aí no vídeo. Faça seu pedido. Você faz a sua compra pelo WhatsApp e vem pegar na Estação Podcast. Isso mesmo, nós queremos que você conheça o nosso estúdio. Vamos aproveitar para registrar a sua visita. Amar Vinho, qualidade com... Olá, vocês que acompanham a Estação Podcast, né? Nós estamos aqui com 2 figuras para lá de especial, né? Ao meu lado aqui, nosso querido Jacó Lula da Silva, ex-deputado estadual, né? Tem uma vasta experiência política e vai bater um papo com a gente aqui sobre a conjuntura política, não só do nosso estado, mas especialmente na nossa cidade de Salvador. E nosso querido Marcelo Carvalho, que é presidente da UGT e que tem todo um pensamento voltado para as questões sociais. Então a gente vai aqui bater esse papo. Primeiro, agradecer a vocês terem aceito o convite da nossa produção. Jacó, fala um pouco sobre o seu histórico político. Bom, então, boa noite, Moisés, Marcelo, dizer da nossa alegria de estar participando do seu podcast e dizer que para nós é sempre importante estar dialogando com o povo da Bahia. Eu me chamo Jacó Lula da Silva, sou ex-deputado estadual, tive a oportunidade de exercer o mandato na legislatura passada, sou do sertão, da região de Irecê, e me formei toda a minha vida, eu fui trabalhando junto às comunidades, aos movimentos quilombolas, da agricultura familiar. Discutindo essa questão do nosso clima, do semiárido, de entender a dinâmica do nosso clima, trabalhar políticas públicas de acesso à água, acesso a políticas públicas de assistência técnica, enfim, fui forjado e a minha vida inteira foi trabalhando com os movimentos e grupos organizados. E no nosso mandato nós conseguimos ampliar, por exemplo, a pauta indígena era uma pauta muito forte. Para você ter ideia, eu era o único deputado da Assembleia Legislativa da Bahia que tinha um indígena na minha assessoria. Se você for hoje lá na Assembleia Legislativa da Bahia, você pode ver a pauta indígena, ela é uma pauta forte, atual, mas naquela casa de poder você não tem nenhum indígena, né? Então, o nosso mandato conseguiu atrair diversas outras forças, né? Também da área urbana, exemplo da UGT, que também ajudou na condição do nosso mandato. Então eu venho dessa luta, gente, da luta do movimento, e por acreditar que numa democracia a nossa vida depende da política para melhor e para pior. Eu acho que a sociedade brasileira e baiana vivenciou isso, o que foi a tragédia desse país nos últimos 4 anos, né? Você que viveu, que está nos acompanhando, esses 4 anos que passou foi uma tragédia. Os indicadores sociais voltamos para o mapa da fome, a violência explodiu, o feminicídio, a desigualdade ampliou, a devastação do meio ambiente a níveis assustadores.
E agora a gente está vendo o que é ter um governo comprometido com aqueles e aquelas que mais precisam. E que, acima de tudo, respeita a democracia. Então, por compreender que o voto e a política ela é fundamental, a gente cumpre esse papel de representar os movimentos do campo e da cidade na dimensão da política. Maravilha, maravilha. Marcelo, como é acompanhar um homem com esse cabedal político que é Jacó? Olha, o companheiro Jacó virou uma referência política para todo o movimento sindical baiano. O companheiro Jacó virou uma referência política para os movimentos sociais do nosso estado. Porque você olha para Jacó, você percebe que um homem simples, um homem do campo, dedicado à boa política, um homem que representou durante 4 anos de forma ininterrupta o anseio da classe trabalhadora na Alba. Então é um companheiro que me honra muito estar ao lado dele e construindo uma política que é uma política de comparecimento, é uma política de pessoas, a política voltada para cuidar de gente. E é isso que nós fazemos dentro do movimento sindical e na política partidária. Então hoje nós estamos aqui, companheiro Moisés, meu companheiro Jacó, para debater os problemas de nossa cidade, da cidade de Salvador, de uma cidade que exclui as pessoas do convívio da sociedade, de uma cidade que é extremamente desigual, de uma cidade que é extremamente empobrecida por aqueles que passaram pelo poder durante muito tempo em nosso município. Perfeito. Agora, antes de entrar na questão das problemáticas estruturais que existem na nossa cidade, queria discutir com vocês um pouco o papel do político. Né? O político que muitas vezes não tem uma boa visão, né? Da sociedade. A sociedade não acredita, a sociedade acha que a maioria são corruptos, a maioria não cumpre o que fala. Como é que vocês analisam? Você, Jacó, que né, teve na Assembleia, conviveu com a Assembleia Legislativa da Bahia, conviveu com outros políticos, como é que você se posiciona com relação a essa questão? A falta de confiança, vamos dizer assim, que a população tem de determinados políticos. Eu acho que são contradições da sociedade baiana e brasileira. Por quê? Porque os políticos, no nosso caso, no nosso Brasil, eles chegam na Assembleia Legislativa, qual o caminho que eles percorrem? As eleições, né? Então, todos são eleitos através do voto, né? Então, quem votou, cada um e cada uma. Então, eu acho que as pessoas, a sociedade, precisam valorizar mais o voto, refletir mais sobre o voto. Se olha para aquele espaço de poder e acha que não está bom, então, quando tiver as eleições, é o momento de refletir e fazer as mudanças. Né? Não tem outro caminho, cara. A grande ferramenta de mudança é o voto. É o voto. Exatamente. É por isso que eu sempre digo para as pessoas que o voto não pode ser encarado como uma mercadoria. Porque o voto ele não tem preço, mas tem consequência. Né? O voto ele é um instrumento de luta. Né? Por que é importante a classe trabalhadora estar nos espaços de poder? Porque sempre a gente escutou a conversa que pobre não pode ser deputado nem vereador. Não tem dinheiro. Quando se perguntar, eu vou disputar a eleição. Tem dinheiro? Primeira pergunta muitas vezes, sim. Então estamos lascados, mortos na emenda, né? A nossa classe, né? Como é que um dirigente sindical, né? Como Marcelo, como eu, que eu sou um dirigente do movimento que veio do meio rural, como é que a gente então se habilita para fazer essa disputa? Então é um negócio que a sociedade precisa refletir, né? Da importância do voto, das eleições, da política nas nossas vidas. E portanto eu posso afirmar a vocês, eu conheci ali muito, tive a oportunidade de conhecer, e muito pelo contrário, a vida de um parlamentar e de um conjunto de parlamentares que eu conheci, tanto da situação quanto da oposição, o ritmo é bastante acelerado. Posso afirmar a você com muita tranquilidade. A gente sai de casa cedo, volta tarde, às vezes 8, 10, 12 reuniões por dia, corre nas secretarias, uma coisa aqui, acolá, final de semana corre para visitar as bases no estado, no final de semana de ser rodado 2.500 quilômetros de carro. Então é uma rotina bem acelerada, mas longe de querer dizer que está reclamando não, mas é um pouco do que infelizmente a sociedade acha, né, que é um bocado de vagabundo, de maluco, que não faz nada, de vagabundo e tal, quer desqualificar. Eu acho que isso é um risco, um erro,
Porque o parlamento é uma instância de poder, hoje é o mais importante. O parlamento, né, é tão importante que derruba o presidente da República. Quem foi que derrubou a presidenta Dilma? Foi o parlamento. Então as pessoas precisam, ó o parlamento que deram para Lula. Olha o que todo mundo tá vendo aí depois as pessoas vão reclamar. Porra, mas quem foi que votou pelo amor de Santana? Existe um descompromisso, você acha, Jacó, um descompromisso da população na hora de votar para o parlamento? Ele se foca muito no executivo, mas, de certa forma, deixa a desejar quando o voto é para o parlamento. Eu acho, porque nós precisamos, porque no parlamento é a representação da sociedade. Então ali, por exemplo, no Congresso Nacional, dos 500 deputados, 300 são fazendeiros. Na hora que tu bota fazendeiro, empresário, como é que diz, dono de banco, dá mais de 350 deputados, rapaz. Tá entendendo? Então, e cadê os nossos negão aqui da favela, do Nordeste, os cabas da roça, o que vem lá de baixo? Tem quantos? Aí não, tem 4, 5. Tem quantos fazendeiros? 200. Você tá entendendo? Então, nós precisamos reverter essa lógica, porque isso facilita. Imagina se Lula hoje tivesse no parlamento 300 deputados de esquerda, que defende aquilo que ele defende, que não tenha que ceder do jeito que as coisas estão acontecendo em Brasília e que as pessoas questionam, mas nós precisamos governar. Para ajudar as pessoas, tem que fazer. É a arte da política. Ele está corretíssimo, tem habilidade para superar dificuldades. Mas não é uma tarefa fácil. Então, eu acho que a gente precisa refletir muito, muito mesmo sobre o voto para o parlamento nas eleições, porque o executivo hoje, se não tiver um parlamento à altura, assim, do ponto de vista de apoiar, as dificuldades são grandes. São grandes, muito. Marcelo, como é que você vê, por exemplo, Salvador, que é uma cidade de maioria esmagadora negra, e a Câmara de Vereadores tem outra cor? Mas é isso. Primeiro eu gostaria de dizer que o homem é, por natureza, um animal político. Sim. Ponto. Por ser um animal político, ele faz parte das decisões tomadas de forma coletiva ou não. E aí, como o Jacó traz a problemática em relação ao voto, da permissividade do nosso povo, de permitir que figuras que não representam o anseio da imensa maioria populacional cheguem ao mandato, é dizer simplesmente que aquelas estruturas que estão ali não vão servir ao povo. Então não adianta depois do voto dado chorar o leite derramado. Em tese, em síntese, o que o Jacó está dizendo é exatamente isso. A responsabilidade do voto, a responsabilidade do clamor popular de uma representação. As câmaras, Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia ou a Câmara Federal, são locais de espaço do poder do povo. De estar ali teria que ser o retrato do povo, né? O retrato do povo. E o que não acontece é esse retrato. E por que não acontece? Porque, infelizmente, grande parte do nosso povo, que aí eu volto a falar de cidade de Salvador, que é negro, pobre, periférico, grande parte das mulheres, infelizmente, por uma necessidade até alimentícia, acaba entregando o seu voto a esses senhores. Tanto que a bancada hoje é um reflexo. A Câmara Municipal de Salvador não é diferente do que está lá em Brasília. Eu poderia dizer claramente que a maioria aqui na Câmara Municipal de Salvador são empresários. São empresários brancos ou aqueles que estão lá que são empresários negros que não se reconhecem como negros. Aqueles que não têm aí nenhum pertencimento de classe, de cor, de raça. Aqueles que não entendem por que a Câmara Municipal de Salvador é tão diferente para a população que mais precisa. Eu volto e repito. Tem figuras aqui em nossa cidade, nossa amada Salvador, a primeira capital do país, que o grande projeto dessa figura é mudar o nome de uma praça em um determinado bairro nobre da cidade de Salvador para Beverly Hills. E como outras figuras ali na Câmara Municipal que estão lá há 12, 14, 16 anos que nunca sequer apresentaram um projeto para cuidar dessa cidade que precisa de saneamento básico, que precisa de atenção básica de saúde. Tanto problema estrutural na cidade e o cara quer apresentar um projeto para mudar o nome do bairro. Exatamente. Para Beverly Hills. Mudar o nome de uma alameda num bairro nobre da cidade de Salvador, no caminho das árvores, para Beverly Hills. Sabe? Isso é o reflexo da falta de política. Isso é o reflexo da falta de capacidade cognitiva daquele que está ali como vereador,
na cidade de Salvador, que sabe bem o que é legislar. E não faz porque quer fazer firula, quer enganar o povo, quer comprar o voto do povo e vai seguir comprando o voto do povo. O que nós temos obrigação de fazer, e aqui aprendi muito com o deputado Jacó, no período que teve na Alba, é conscientizar o nosso povo da política, da importância da política que coloca o pão na sua mesa ou tira o pão da sua mesa, que dá escola ao seu filho ou tira a escola do seu filho, ou dá oportunidade de qualificação profissional para os jovens. É isso, e é por isso que nós estamos na política, para fazer o melhor para a nossa população, para ser a luz desses que precisam tanto de pessoas capazes de legislar em um município tão desigual como a nossa cidade é. Quais são, assim, as principais problemáticas, né, na sua perspectiva, que Salvador enfrenta hoje? Deixa eu dizer uma coisa para você, Moisés, para você que está me ouvindo. Eu sou do sertão e na minha região passa de 5 a 8 meses por ano sem chover. E já passamos muitas dificuldades no passado com as secas, com o flagelo da seca, e sofremos muito com preconceito, onde se achava que o povo da roça era um povo tabaré, ou um povo atrasado, né? E que a pobreza estava muito lá no sertão. E eu lhe confesso, quando eu vim para Salvador, eu fiquei chocado. Deixa eu te dizer uma coisa, Moisés. Olha, para você, olha mesmo que eu vou falar, viu? O assunto tá bem. Irecê tem hoje quase 80 mil habitantes, tá? O bairro da Paz, Sim, também por aí, tá por aí. A população de Irecê é a mesma população do bairro da Paz, tá? Para você entender do que eu estou falando. Aí, quando eu cheguei no bairro da Paz, eu fui perguntar quantos postos de saúde tem aqui no bairro da Paz para atender 80 mil pessoas. Você sabe, que você que está nos acompanhando tem noção quantos postos de saúde tem no bairro da Paz para atender 80 mil habitantes? Sabe quantos? Não tenho ideia. Um só. Para 80 mil. Você sabe quantos postos de saúde tem lá em Irecê, que é do sertão, que o povo diz que nós lá não quer saber de nada? Deve ter um também. Que chove, né? Um Você também. acha que tem quantos lá? Um também, tá igual. Né? Lá tem 21. Lá tem 21 postos de saúde. 21 postos. Para 80 mil pessoas. Para 80 mil pessoas. Então, um bairro Salvador... Tem 80 mil pessoas e tem um. Então, eu fiquei chocado. Quantas quadras poliesportivas, quadras para a juventude? Poxa, um bairro com 80 mil pessoas, Irecê tem 80 mil pessoas. Quantas quadras você acha que tem em Irecê? Todo bairro de Irecê tem uma quadra. Quantas quadras você acha que tem no bairro da Paz? Tem uma quadra dentro do colégio estadual. Que opção a nossa juventude tem? Porque depois tem um preconceito, vem aquele discurso que bandido bom é bandido morto. Agora, olha as condições de vida do nosso povo aqui em Salvador, na periferia, cara. É uma situação desumana. É um negócio assustador. Tá entendendo? E você não vê isso aparecer no parlamento. Quando o governo do estado faz as policlínicas aqui, certo, e eu acompanhei, quando abre o atendimento, tem que abrir 24 horas por dia e não dá conta. Devido à demanda, não, né? Olhe, no interior, as mulheres fazem preventivo no posto de saúde. Procura aqui as mulheres de Salvador, na periferia, quando você for, onde é que elas fazem, se elas conseguem fazer preventivo. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a candidatura de um companheiro como Marcelo, não é a candidatura, a condição política, né, que o movimento sindical faz, né, os grupos organizados fazem na direção de ocupar os espaços de poder, é exatamente para quê? Para botar essa pauta em evidência, para chamar a atenção da sociedade, para a gente poder denunciar os descasos. Para quê? Para que se tenha política pública. Para quê? Para melhorar, para cobrar, você está entendendo? Esse dado que você traz aí é um dado realmente impactante. Né? E é bom para a gente estar refletindo. Né? Um bairro aqui com 80 mil pessoas tem uma assistência. Né? Que de longe diferente de uma cidade que tem a mesma população. Marcelo, como equacionar ou pelo menos diminuir,
né, esse prejuízo social que é imposto à população carente? Olha, primeiro eu acho que o país inteiro, Salvador está inserido nesse contexto em geral, nós passamos por uma negação de políticas públicas durante 4 anos, de forma ininterrupta. Eu diria até que de 6 anos, logo no pós-golpe dado ao presidente Dilma Rousseff. O Brasil deixou de investir em educação, deixou de investir em moradia, deixou de investir em saúde. Isso afetou diretamente a população de Salvador, que é extremamente empobrecida. Salvador é uma cidade pobre, uma cidade empobrecida, sabe? E aí a questão do abismo social, ela ficou mais clara. Porque veja bem, enquanto o nosso povo estava passando por dificuldades na fila do osso, enquanto o nosso povo estava passando por necessidades alimentícias graves no período pandêmico, nosso país ainda conseguiu fazer 20 novos bilionários. Isso demonstra claramente que a crise não foi do sistema. O sistema capitalista, ele surfou na crise, ele ganhou dinheiro. Já o nosso povo, que precisa de atenção básica, de saúde, de moradia popular com dignidade, deixou de ter acesso às questões sociais que eram tão caras na época de governos anteriores. Não do governo passado, do governo do ex-presidente da República, mas de governos anteriores que colocaram as políticas públicas como opção para a saída do desnível social que o brasileiro sofre hoje em dia. E Salvador não é diferente. Salvador é a capital do desemprego. Salvador tem 16,6% da população que era para estar em plena atividade econômica, desempregados. Salvador é a capital da informalidade. Salvador é a capital da exclusão social. Esses problemas todos estão relacionados diretamente à falta de oportunidade de uma melhor educação, de uma melhor qualidade de vida para as pessoas e do primeiro emprego. Nós temos uma grande quantidade de jovens que perderam a oportunidade de estar inseridos no mercado de trabalho com formalidade. E aí você tem a diferença em um modelo de gestão. Veja, em apenas 6 meses, o nosso Estado vai receber uma grande indústria, que é a BID, que é a indústria de automóveis, que vai chegar aqui no nosso Estado e vai poder gerar em torno de 5 mil empregos diretos. Imagine o nível da tecnologia que vai ser aplicada nessa indústria. Imagine a oportunidade que nós vamos gerar a esses jovens. Isso tudo é fruto de um governo que pensa a política pública como deve ser pensada com inclusão social. É fruto de Luiz Inácio Lula da Silva combinando a política, lógico, com o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que está colocando essa oportunidade do povo baiano poder voltar a ter uma grande indústria automobilística aqui no nosso estado. Marcelo, me diga o seguinte, você colocou Salvador uma cidade pobre, e a gente fica assim questionando qual é a base econômica de Salvador. Porque Salvador não é comércio, não é serviço, não é turismo. Tem turismo, mas não é turismo, não é agricultura, não é indústria. Qual é a base econômica dessa cidade? Salvador ela tem uma vocação para o setor de serviços. Serviço no turismo e serviço no setor do comércio. E por que tem isso? E Salvador é uma cidade completamente desindustrializada. A mão de obra de Salvador, na formalidade, ela se aplica exatamente no setor de hotelaria e no setor do comércio, que tem os menores salários. Nós não temos uma cidade que tenha os salários competitivos, nós não temos um mercado de trabalho que possa facilitar a vida do nosso povo. E a inserção no mercado de trabalho passa pela crueldade, inclusive pela falta de qualificação dos jovens, algo que não foi oferecido durante algum tempo, o que não foi permissivo, na verdade, não foi permitido a esses jovens poderem acessar o primeiro emprego pela falta de qualificação, até porque o mercado de trabalho, ele exige diretamente que as pessoas tenham uma experiência que não é dada a oportunidade desses jovens demonstrarem a sua capacidade ao saírem da universidade. Nós temos grandes pensadores em nossa cidade que pensam a educação de uma forma inclusiva, nós temos uma UFBA, nós temos uma UNEB, nós temos educação formal premiada, de excelência, como a UFB, como a UNEB. Mesmo assim, joga milhares de jovens no mercado de trabalho que não têm acesso, precisam sair do estado da Bahia, e aí, por falta de oportunidade, no nosso grande centro, que é a capital, Salvador. Jacó, a gente percebe, né, e não é um fenômeno recente, ele já vem há algum tempo, Marcelo falou aí da questão turística, né, diversos hotéis em Salvador sendo fechados. O que você pensa sobre isso? Uma cidade que tem como um dos elementos fundamentais ser um cartão postal, receber turistas, e você vê a cada dia
um hotel de referência a ser fechado em Salvador? Eu acho que o turismo é uma atividade que depende muito da atuação do município, da gestão municipal. Eu acho que cada município tem seu planejamento, tem seu plano, e o turismo numa cidade como Salvador, ela é uma atividade extremamente importante, porque Salvador hoje eu acho que é a quarta, quinta cidade com mais leitos de hotel do Brasil. Então Salvador não é pouca coisa, né? Então a Bahia, vamos dizer assim, Salvador é o carro forte, né? Eu não sei se você sabia que Porto Seguro tem mais leito de hotel do que Salvador. Salvador é a segunda cidade da Bahia com o maior número de leitos. E a atividade do turismo é uma atividade essencial que gera muito emprego, né? Empregos formais, apesar dos salários baixos, mas geram empregos formais. Então, é lamentável que muitos hotéis estão fechando, ou já fecharam, mas eu acredito que logo eles vão retomar. E como reverter isso, né? Porque é do ciclo da economia, porque depende muito da macroeconomia, né? Como eu falei, nós passamos 4 anos aqui no Brasil com muita turbulência. Passamos nesses últimos 4 anos, passamos quase 2 anos de pandemia. Morreram quase 700 mil brasileiros e brasileiras. Então foram 4 anos de muita dificuldade, né? De recessão, de muita dificuldade, de inflação. Então acho que o Brasil hoje está vivendo um novo momento. Eu acredito que a tendência, né, até de a gente retomar, inclusive esse ano, né, foi o ano que até agora nunca chegou tanto turista batendo recorde, né? Então as pessoas estão voltando, e isso é importante porque a atividade do turismo para a Bahia e para Salvador, ela é de fundamental importância. E principalmente dialoga muito com a trajetória de vida de Marcelo, porque Marcelo é do mundo sindical, Sim. da luta, né? Então esses setores é um setor que mobiliza muita mão de obra, os motoristas, né? Muita gente, as camareiras, os atendentes. Então é um setor que movimenta com muita gente, né? E a central sindical, ela articula, organiza esses funcionários para quê? Para que eles possam ter seus direitos preservados, que eles possam fazer boas negociações coletivas, né? E Marcelo, ele cumpre exatamente essa função, porque ele tem se destacado bastante aqui, que ele assumiu a UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores aqui na Bahia, e ele começou a fazer implementou uma dinâmica muito arrojada de visitar, né, as bases, está sempre visitando, levando formação, né, orientando a nossa base sindical. Então, fazendo uma movimentação muito intensa. Tanto é que ele tem feito esse trabalho tanto aqui quanto nacionalmente. Então, nacionalmente, ele tem se articulado muito, tem viajado bastante para o Sul, tem dialogado. O Patá, que é o presidente nacional da UGT, ele tem dialogado muito, vai muito a Brasília, está buscando muito investimentos aqui para o governo, né? Aqui para o Estado, nessa parte de formação, de qualificação. Já esses programas vão estar se deslanchando aqui para a juventude, para a turma da base social dos sindicatos, né? Então ele tem feito um trabalho extraordinário, tanto aqui que ele, né, hoje é uma referência do movimento sindical no nosso país. Perfeito, né, com perfeito. Uma renovação. E é uma pessoa extremamente qualificada e que ele é muito dedicado. Então, Mas Marcelo, dentro disso que Jacó está colocando, e Não ainda sei isso tudo não. Isso que o meu deputado está falando. você é moderno, a gente conhece o seu trabalho. É uma brincadeira aqui, A mas gente referenda tudo que foi colocado. A todo mundo, Moisés. Agradecer ao meu deputado, agradecer a Diego que está aqui, a Luiz Paulo está acompanhando a gente aqui, ao lado da companheira Bruna, mas aí agradecer muito a obrigado Maso. pelo elogio, mas Jacó está falando aqui de uma forma muito assertiva o que nós pensamos dentro do movimento sindical. O que é que nós pensamos para os trabalhadores e de que forma nós cuidamos da nossa base. Eu tenho com imenso orgulho de poder dizer que a UGT, nacionalmente, em sua capacidade de articulação política, nós indicamos o secretário nacional de qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o companheiro Magno Lavigne, que está lá, que é o companheiro Tupinambá, da cidade de Ilhéus, é um companheiro dirigente sindical extremamente qualificado, que ocupa uma secretaria, que é uma secretaria de imensa importância,
na retomada do desenvolvimento econômico do nosso país, que é a Secretaria Nacional de Qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego. Me diga o E aí seguinte, meu companheiro Ricardo Patá, que teve um papel fundamental nessa articulação, que é presidente do maior sindicato de trabalhadores da América Latina, que é o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, tem nos orientado muito politicamente. De que forma as entidades sindicais que são vinculadas à nossa central devem ocupar o espaço real de poder, partir para as disputas municipais, estadual, sabe? Colocar o nosso povo num diálogo com a população de uma forma mais aberta. Beleza. Furar a bolha do movimento sindical. Isso. É bom que o sindicalista saia desse universo, né, com esse conhecimento que ele tem e possa contribuir para a sociedade. Mas ainda falando de turismo, Salvador Turismo, né, a Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía do mundo. Né, e às vezes tem um período no ano que é a primeira, é a maior de todas. E a gente não tem um investimento, não tem projetos arrojados, náuticos, para usar essa potencialidade que a Baía de Todos os Santos tem. Você tem alguma coisa, alguma ideia sobre isso? Você pensa sobre essa questão? Olha, eu tenho debatido a cidade de Salvador, pensado bastante, conversado inclusive com os secretários estaduais que estão fazendo com que a cidade de Salvador tenha um desenvolvimento turístico. E aí o Maurício Bacelar tem feito isso na Secretaria Estadual de Turismo do Estado da Bahia, patrocinou inclusive o Rally, que teve jet skis aí, que potencializou e muito, sabe? Tem um passeio também aqui que é feito na Baía de Todos os Santos para ver as baleias jubarte, tudo partiu do governo do Estado. E eu fico preocupado, na verdade, com a ausência desse tipo de política de incentivo ao turismo do município. Já que Salvador é uma cidade que é vendida para o mundo. Salvador é uma cidade que o mundo inteiro conhece as suas belezas. Salvador é uma cidade que o Pelourinho, todo mundo que vê o Pelourinho de fora do país quer conhecer o Pelourinho. E aí vem a preocupação, eu volto a dizer novamente de uma preocupação que eu coloquei na imprensa um dia desse. Aquele cidadão que foi escolhido, e vamos botar aqui aspas, como prefeito do Pelourinho, quer simplesmente esvaziar aqueles casarões, como aquelas famílias que estão ali fosse um problema direto da violência no Pelourinho, e não são. O espaço ali deve ser ocupado por aquelas famílias, aqueles casarões devem ser ocupados. O governo do Estado, em conjunto com o governo federal, deve requalificar aqueles casarões e entregar as famílias para morar ali, para transformar o bairro do Pelourinho, que é o centro histórico da nossa cidade, em um bairro que a população possa habitar, e habitar com qualidade. Porque desocupar aquelas casas ali seria o gesto perverso que a Prefeitura Municipal de Salvador quer fazer com aqueles moradores que precisam ocupar aqueles casarões, mesmo estando ali quase caindo, estão ocupando aquele espaço de moradia. E por isso botaram um coronel lá para ser o prefeito. Esse coronel, ele acho que ele... Mas a característica de quem vem desse partido, né? De um partido de extrema direita, característica do bolsonarismo, daquele que apoia a todo e qualquer custo a exclusão social para benefício próprio. Ele acha que ele, se ele retirar as famílias dali, ele vai acabar com o problema da violência, o que nós sabemos que é uma falácia, que é uma mentira. Mas é isso, eu estava vindo para cá, eu estava pensando o quanto que o governo do Estado tem ajudado o nosso povo soteropolitano. Eu vim para cá, Jacó, estava pensando, sabe, no metrô da cidade de Salvador. Algo que a gente não imagina mais a nossa cidade ser um metrô. Essa semana caiu uma placa no metrô que interrompeu durante 2 horas o funcionamento total do metrô. A cidade travou. Foi um horror. A cidade parou. Sabe, isso aí é para o povo entender que o governo do Estado da Bahia, que o governo que nós defendemos, conseguiu destravar a cidade de Salvador com o metrô. E tá vindo uma nova estação agora. Está vindo também a nova rodoviária. Sabe? Esses aspectos da administração pública em Salvador, todo o moldal viário que foi feito aqui, as grandes obras que o governo do Estado fez, refletiu diretamente, talvez, na pesquisa de opinião pública do ex-prefeito da cidade e do atual prefeito. E é importante dizer ao povo de Salvador, ao nosso povo soteropolitano, que as principais obras que foram feitas no nosso município, aqui, foram feitas pelo governo do Estado. E que a prefeitura se esconde dessa responsabilidade. Então, eu diria claramente, se esse prefeito hoje ainda citam aí que é bem avaliado, o mais bem avaliado do país, que eu duvido muito, será que pesquisaram todos os municípios? Ou uma pesquisa direcionada? Ou será que pesquisaram aqui simplesmente no corredor da Vitória? Me fala o seguinte, essa coisa do BRT, qual é a sua avaliação sobre o BRT? Que a gente está vendo ali uma obra, né? Eu moro ali no Cidade Jardim e
mais de 4 anos que a gente vem sofrendo com aquela obra. Primeiro eles fizeram uma requalificação ali no Itegara. Depois desfizeram o que foi feito. E aí é uma confusão danada. Infelizmente, Eu estou vendo Moisés, muito dinheiro sendo investido e de vez em quando você vê um ônibus com 4, 5 pessoas. É Não estou que entendendo. a nossa Salvador virou motivo de chacota mundial, porque você tem o BRT mais caro da história. Se você pegar os números, são É gritantes. quase 1 bilhão, né? É, quase jogado, nosso dinheiro é jogado fora, jogado no lixo, porque não funciona aquilo. Liga nada a lugar nenhum. Todo, né? Liga nada, além de ter agredido completamente a natureza ali. Quantas árvores foram derrubadas ali? O tamponamento Centenas, daquele córrego que foi feito ali. O transtorno. Sabe? O transtorno. E não tem um resultado efetivo para a população. Verdade. Será que essa Câmara Municipal vai ser tão omissa, não está vendo o que está acontecendo com o nosso dinheiro, com o dinheiro do nosso contribuinte? Será que é para isso que esse vereador de Beverly Hills, vou dizer assim, está ali sentado na Câmara Municipal? Ele e os seus, digamos assim, os seus nobres colegas edis que estão ali sentados? Porque, sinceramente, quando você pega a Câmara Municipal de Salvador, eu sabe, se você botar um chocalho ali, em quem sabe legislar, você não vai ouvir o som de ninguém. Aproveitar aqui para agradecer a você que está nos acompanhando, você pelo YouTube, pelo Instagram, certo? Dizer que a Estação Podcast tem essa proposta de ser um espaço aberto para que a gente possa discutir as problemáticas sociais, culturais, esportivas, enfim, tudo que afeta diretamente ao povo. Aproveito para pedir a você para se inscrever no nosso canal, aperta o dedo aí, né? Estação Podcast, se inscreve aí no nosso canal. Certo? Moisés, Oi, hoje pois eu ia não. falar aqui, Jacob, e aí você pode falar também com bastante propriedade, que assim como eu visito os bairros da nossa cidade para conversar com o nosso povo, você também visita. Hoje eu estive em Cajazeiras 8, visitando aquela comunidade, mais uma vez estive ali e saí de lá, sabe, muito chocado com o que eu encontrei. Saí de lá com um bairro que é extremamente populoso. Para você que não é de Salvador, está nos assistindo aqui agora, nós temos várias cajazeiras, que são, na verdade é uma cidade aquilo ali. É um Aquele complexo, de bairros ali, é. chega a quase a 800 mil habitantes ou 1 milhão de habitantes. Metade da cidade de Salvador está ali dentro, sabe? Mas metade da cidade de Salvador está ali dentro quase ou com nenhuma qualidade de vida para viver naquele bairro tão populoso. Infraestrutura, né? Falta infraestrutura, falta postos de saúde, falta creches infantis, falta a dedicação do governo municipal para cuidar da sua gente, para cuidar daquele povo que precisa de atenção, que precisa de políticas públicas. Falta a responsabilidade e a capacidade de um gestor de enxergar naquele soteropolitano a si mesmo. Não dá mais para aceitar que a gestão municipal de Salvador cuide apenas daqueles que não precisam de atenção de políticas públicas. Cuide daqueles que brincaram num parquinho de infância lado a lado com o atual prefeito da cidade de Salvador. Ou então, com quem manda nele, que é um cara desse tamanho assim, pequenininho, sabe? Mas é tão pequeno, que além de ser pequeno fisicamente, ele é pequeno na política. E por que é pequeno na política? Porque não tem a capacidade de enxergar a realidade do nosso povo. Está longe, né? Falar em enxergar a realidade do nosso povo, como é que você, Jacó, enxerga a questão da desigualdade social, especificamente aqui em Salvador? Não, E aí, se você fizer comparação novamente com o interior... não, mas é porque eu acho que quando a gente compara, a gente pode, para não ficar dizendo que é falácia, né? Sim. Porque contra os fatos não tem muito o que argumentar, né? Então, quando a gente usa essas comparações, exatamente para a população daqui entender a desigualdade. Qual é a principal chaga do nosso país? É a desigualdade social. O Brasil, para as pessoas entenderem, o planeta Terra tem algo em torno de 200 países. Nós somos o 6º mais rico. Caímos para 13º. Então, o Brasil é um país trilionário. É um país rico. Qual é o problema do Brasil? É a desigualdade social, porque 1% dos mais ricos fica com metade da riqueza. Tá entendendo? Se você botar 100 pessoas, R$50 fica com uma só. Aí os outros 50 fica para 99.
Então, no nosso país, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Até pouco tempo atrás, nós estávamos no mapa da fome. Então, essa é a grande chaga que faz, né? Então, quando você lança o programa Água para Todos, Minha Casa Minha Vida, o programa de acesso à água no semiárido, o programa de incentivo à agricultura familiar, de capacitação para gerar emprego, isso tudo é para quê? Para que as famílias possam aumentar a sua renda, diminuir o desemprego, para sair da pobreza e da miséria. Porque quando isso acontece, você diminui a desigualdade social. Então, é uma grande chaga. E a cidade de Salvador, ela é, na minha opinião, uma cidade que ela é muito cruel. Muito, muito. Eu tive a oportunidade de andar em vários bairros, vi situações desumanas, de pessoas morando na beira dos esgotos, a céu aberto, né? Aquele mau cheiro, mosquito carregando a pessoa, de noite as mulheres contando, quando dava umas 7 horas da noite, estava batendo na porta, na hora que abriram os mosquitos, pedindo licença para entrar, para carregar, para comer todo mundo vivo, tá entendendo? Então a gente é uma situação muito, muito chocante. Você veja a qualidade das escolas, veja a qualidade das merendas, vá para a periferia, procure ver as escolas municipais, a merenda. Vá lá que você vai ver, vá para muitas escolas, que aí você vai ver do que eu estou falando. Isso também é outro indicador, né, da desigualdade social. A geração de emprego, que é a área de Marcelo, do movimento sindical, Salvador é a capital nacional do desemprego. Aí, Marcelo, então, isso também é um indicador do agravamento da desigualdade social. Como né? minimizar essa questão do desemprego em Salvador? Eu acho que é um imenso desafio. Primeiro desafio porque precisa de uma força-tarefa muito grande na educação básica, no ensino médio, na qualificação profissional. Nós precisamos começar a desenvolver isso de alguma forma. Não se pode esperar que as iniciativas partam exclusivamente do governo federal e do governo estadual para a geração de emprego no município. As pessoas estão voltando para o interior porque aqui estão sendo jogadas na favela, estão sendo colocadas à periferia da sociedade e não estão mais aceitando isso. Então estão procurando um refúgio, estão voltando para o seu interior porque aqui deixaram de ter o pão na mesa. Isso é um reflexo claro, e são números, são dados estatísticos, está aí, de forma bastante clara. Salvador perdeu quase 400 mil habitantes. Isso tudo é reflexo de uma política de exclusão. É reflexo de uma política do negacionismo. É reflexo de uma política daqueles que não pensam a cidade de Salvador como deve ser pensada e que não agem para cuidar da população mais carente do nosso município. Maravilha. Jacó, como é que você entende a prefeitura, como a prefeitura de Salvador, certo? Não cuidar, não ter esse olhar para as questões sociais, não ter essa intervenção mais incisiva nas questões sociais? Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho conversado muito com as pessoas e eu repito muito isso. Aqui em Salvador, a gente não pode esquecer a história, né? Não pode. Nós não podemos esquecer a história, né? Então, Salvador é uma cidade onde a escravidão imperou, né? Ao longo da sua história, da nossa formação, né? Então, hoje, Salvador é a capital mais negra fora da África. Então, é uma cidade extremamente desigual. E isso foi construído ao longo da história. Então, infelizmente, a gente tem aquela parte dos meus senhores lá de trás, né? Dos meus senhores lá de trás. Porque, inclusive, só para refletir aqui rapidinho, Marcelo, me permita, que eu acho que é importante. Em 1888, quando teve a revolta dos Búzios, né? A gente tem que lembrar que os meninos que foram enforcados, né? Naquela época, tinha um que sabia ler e escrever, e ele teve a mão e os punhos cortados, Luiz Gonzaga, né? Então, negro não podia aprender a ler e escrever, o destino seria aquele. Então, nós não podemos entender hoje a quem governa Salvador hoje. Está de que lado na revolta dos Búzios? Quer dizer que ainda existe essa mentalidade, né? De que o negro não tem que ter acesso, que o negro, o pobre, não tem que ter acesso à educação de qualidade. A tudo. Olha a condição da periferia da nossa cidade, meu irmãozinho.
Vai lá, você conhece, é assustador. Aí eu volto àquela questão... Porque isso é o ranço da história, né? Porque é de uma elite, né? De uma elite branca, né? Que é mesquinha, que é cruel, né? Escravocrata. Você tá entendendo? Isso eu entendo. Agora, o que eu não entendo é que essa população elege esses elementos que são algozes. Mas a psicologia, os estudados procuram, às vezes, entender isso, né? Muitas vezes você se junta ao opressor para você até se proteger, né? Marcelo, a gente não precisa... Marcelo, a gente não precisa eleger, né, um parlamento, no caso da próxima eleição de Salvador, né, uma Câmara de Vereadores, que tenha a cara de Salvador, que venha, que entenda as necessidades do povo que vota. Não é esse povo que vota. Então, não é a responsabilidade de cada cidadão que vota. Eu entendo a sua agonia, Moisés. É a agonia de todos nós na política. É a agonia de todo pai de família que vê o nosso povo votar errado a cada eleição que passa. É a agonia do nosso povo deixar passar a oportunidade de utilizar a sua principal arma para mudar a sua vida. E por que eles fazem isso? Eles querem? Não. Porque eles foi negado o direito à educação. Não a educação simplesmente formal, mas a educação libertadora. Para que o sonho do oprimido não seja virar opressor. E Paulo Freire já dizia isso claramente. Entende? Mas eu queria só fazer um recortezinho nessa parte da educação aqui para lembrar de um assunto que muito machuca o nosso povo soteropolitano, que muito machuca o motoboy de nossa cidade, que muito machuca o trabalhador de aplicativo de nossa cidade e que muito machuca a todos nós que utilizamos o nosso veículo. Além de todas as mazelas que a Prefeitura Municipal tem feito contra o nosso povo, aqui nós estamos vivendo em um município que criou a indústria da multa. Você que está do outro lado da telinha, você que está me ouvindo no Instagram aí, eu queria saber se você que mora em Salvador, que nunca recebeu uma multa, quem é aquele que tem um veículo em Salvador que nunca foi multado? Ou pelo estacionamento, que virou loteamento público, o centro da cidade de Salvador. Às vezes você chega, não tem nenhum aplicativo para você pagar o estacionamento, quando você volta está lá. Depois você vai receber lá a sua notificação de uma multa. E que você passa em algumas vias, por exemplo, que a velocidade era de 70, baixou para 60 e na frente tem uma placa com 50 e você toma mais uma multa. Então virou simplesmente uma máquina caça-níqueis da Prefeitura Municipal de Salvador. E o nosso povo está pagando um preço altíssimo. Agora tem um detalhe em relação a tudo isso. Todo esse dinheiro da multa que é arrecadado, para onde é que está indo? Não deveria ir para a educação no trânsito? Não deveria para melhorar as vias da cidade de Salvador? Não deveria ter políticas de formação no trânsito para evitar a quantidade de multas? Seria esse o motivo da arrecadação de tanto dinheiro. Mas não é feito nada. Até porque dizem que tem uma meta estabelecida ali para o agente de trânsito multar, para que ele ganhe uma participação naquele valor. Dizem. Se é verdade eu não sei, mas tem agente de trânsito que já me relataram isso. Que é a cobrança, como efetividade ali dele, da função dele, que é multar. É gerar arrecadação para o município de Salvador. Bem, deixa eu entender, porque agora, né, deu aqui, chute, como fala, deu bugou. Aí tem uma piadinha, rapaz, sabe um negócio? Eu lembrei aqui agora de um lance, que tem um Monza que tomou uma multa a 180 km por hora na paralela. Um Monza! Como assim? Um Monza. Imagine a velocidade de um Monza. Se fosse a Ferrari, eu até aceitaria, mas um Monza. Isso é uma piada de péssimo gosto da administração pública do nosso município. Isso tem que acabar. O povo precisa se levantar contra essa indústria da multa na cidade de Salvador. É isso que eu ia perguntar a você. Chega! O que é que a população pode fazer? Quer dizer, de repente era 70, eles... ao Bel Brasil mudaram para 60. Para 60? Sem nenhuma explicação. Não, mas segundo eles é para prevenção de acidente e nós sabemos que não é. Não existe A acidente. argumentação é sempre tão bonita. Outra questão que existe na cidade de Salvador. Lembra que o ex-prefeito da cidade de Salvador, aquele mesmo, neto de um coronel que administrava a cidade de Salvador, ele dizia que ia colocar todos os ônibus da cidade de Salvador com ar-condicionado. Que o povo ia ter mais qualidade, que era necessário aumentar o valor do ticket da passagem de ônibus para ter mais qualidade de vida. O que você viu depois
Foi as empresas de ônibus falindo, fechando e deixando os trabalhadores sem receber nada. E sem nenhum incentivo da prefeitura. Sem assumir a responsabilidade sobre os seus atos. E o que mais acontece hoje, em todos os bairros que eu vou, que eu converso com a população, no Uruguai, em São Caetano, em Cajazeiras, na Liberdade, o maior problema é transporte público. Porque a prefeitura, dizem as más línguas da política, que o prefeito é financiado pela estrutura de transporte também. Se é verdade, eu não sei. Mas dizem, se comentam por aí. E os ônibus de Salvador são uma vergonha. O nosso povo, além de não ter uma quantidade de ônibus suficiente para transportar todo mundo sentado, não tem ônibus ar-condicionado e são verdadeiras sucatas no serviço público de transporte público em Salvador, esses ônibus. A denúncia está feita, eu quero saber o que é que... Eu quero saber, não, eu quero saber Qual é a então os solução? vereadores da cidade de Salvador que estão ali para defender, inclusive, uma prestação de serviço de qualidade no setor de transporte público do nosso município, que não se levantam contra a administração municipal. Ou seja, os vereadores não estão cobrando isso? Eu quero saber onde é que estão esses senhores nobres edis que não se levantam para defender a população de Salvador. Eu quero saber onde é que estão eles que não cobram da prefeitura que construam mais creches infantis para as crianças, para suas mães poderem trabalhar em nosso município. Eu quero saber o que eles estão fazendo durante 4 anos em um mandato ou estão escondidos em seus castelos, que não permite que a população chegue perto, e já vão aparecer na porta de vocês, oferecendo alguns centavos em troca do seu voto. E esse é o problema do voto popular. Esse é o problema do voto do povo, porque passa por necessidades graves durante 3 anos e meio, e a imensa maioria bate a porta agora com alguns trocados para levar o voto do nosso povo e deixar o nosso povo no sofrimento durante mais 4 anos. Tem essa história, né, dizem que o povo vende o voto barato, né? Recebe dinheiro e vota em quem está comprometido com você. Não vota em ninguém, não. Na verdade, eu acho que não. E eu não vou culpar jamais. Eu não vou culpar jamais o nosso povo. Seria eu culpar um escravo por ser escravizado. Sim, sim, sim. Não foi lhe dada a oportunidade de votar diferente. Não foi lhe dada a oportunidade de pensar diferente. Não foi lhe dada a oportunidade de entender o papel real da política. Não foi lhe dada a oportunidade de entender a função de um vereador em Salvador. Você tem ali setores, e assim é na ALBA, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, assim também é na Câmara Federal. São setores que tomaram conta do poder para utilizar o Estado, o município, ao seu bel prazer. São setores que não representam o anseio dos trabalhadores. São setores ali econômicos representados na Câmara Municipal de Salvador, assim também como na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E o que mais me dói é ver o nosso povo entregar a sua esperança na mão desses senhores. O que mais me dói é ver o nosso povo dar o seu voto de confiança, assinar um cheque em branco e entregar aquele que não tem capacidade legislativa nenhuma para fazer o mal contra o nosso povo, e é o que tem feito grande parte dos vereadores na Câmara Municipal de Salvador. Jacó, qual é o perfil do bom político? Eu acho que o perfil do bom político é saber ouvir as pessoas, ter envolvimento direto com a população. Porque esse conceito do político, do bom, né, ele é muito relativo, né, depende de que lado e como é a pegada da política, né. Se você for no normal, é compreender a política como um comércio, né, como algo que você vai ter depois do retorno econômico. No nosso caso, a pegada é outra. A política, os espaços de poder, o que é uma ferramenta de luta para o quê? Para expor as mazelas da dificuldade do nosso povo nos espaços de poder, para fazer proposição parlamentar, projeto de lei e pressionar o governo para que políticas públicas aconteçam. Então, é uma pegada diferente. Então, no nosso caso, no meu caso, no caso de Marcelo, ele está dizendo, ele está rodando os bairros, todo dia tem 2, 3, 4 agendas rodando, porque é exatamente demanda, isso. Então, né? tem que ouvir a população. Por quê? Porque isso a gente vai nos dando pertencimento, vai criando relação, identidade, a gente vai conhecendo a realidade, entendeu? Porque esse negócio de ouvir falar, ouvir dizer uma coisa, aquilo que você vê é diferente. Então, é muito importante isso, ter humildade. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um líder que nos ensina muito isso, né? Só olhar para Lula, a história de Lula, e é um espelho, né? Então, é o quê? Humildade, pé no chão, ouvir as pessoas. Você acha que Lula é um grande estadista? Não tenho a menor dúvida. Lula é o maior líder mundial político. Não tenho a menor dúvida. Lula, Eu não tenho dúvida disso também. justiça sendo feita,
Vocês têm orgulho do presidente Lula, né? Eu tenho orgulho do meu voto em Luiz Inácio Lula da Silva. O cara que me emocionou quando chegou a primeira vez à presidência da República, o deputado Jacó. Você também carrega o nome dele, mas tem emocionado demais a todos os trabalhadores. Lula conseguiu em 6 meses inserir o Brasil no mapa do mundo. Colocar o Brasil no planeta Terra redondo. Lula conseguiu em 6 meses ter o reconhecimento político mundial que o nosso país necessita para o crescimento econômico. E a picanha que nós voltamos a comer? Já voltou a comer a picanha? Ora, picanha de 30 conto, meu irmão. Bujão de gás, a gasolina é 32, 35. Mas Jacó, me explica aí, 30. como é que você fez uma mudança de nome? Como é que é isso? Jacó Lula da Silva. Porque Explica isso pra gente. porque quando eu assumi o mandato, né? Foi exatamente logo depois que Lula foi preso. Então, eu e outros deputados adotamos o nome Lula da Silva exatamente como dar uma força política e colocar em evidência a injustiça que estava sendo feita contra o nosso líder maior, que é o presidente Lula. Mas está registrado Não, ou não, é só um não. nome fictício, né? Não E ele tem- já incorporou, na verdade, informalmente ao meu nome, né? Muito orgulho. Porque Lula é uma referência de vida que nos inspira e nos orienta. Então, uma pessoa daquela... Não é todo país que tem a chance de ter um Lula. A gente se orientar, se inspirar. Ele é uma pessoa extraordinária, diferenciada e que ama o nosso povo, né? E Que quer interessante cuidar. que ele saiu do Nordeste, saiu do meio dos trabalhadores, Isso. né? Saiu da classe oprimida. E se porque tornou Virou esse sindicalista, Lula foi sindicalista, sindicalista. dirigente Qualquer sindical, né? E por que é referência para a gente do movimento sindical? Porque Lula tem uma capacidade de um pensamento amplo político. Lula tem a capacidade de pensar a política para fora da bolha. Lula é um senhor além do tempo de vida dele. Ele vai passar daqui a 30, 40 anos com a sua partida e gerações futuras vão estar falando do seu feito histórico. É o maior presidente da história do nosso país. Essa é a minha pergunta. Você acha que Lula é o maior presidente da história do Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. Maior que E Getúlio? se você né? pegar a nossa Ele redemocratização foi 3 vezes eleito presidente democraticamente. e saiu, Lula. foi colocado na prisão por um juiz que queria a destruição do nosso país econômica, que fechou as nossas indústrias, e Lula sai da prisão para virar presidente da República novamente, pelo voto popular, pelo voto do nosso povo. Mas os bolsonaristas, o pessoal que segue o bolsonarismo, acha que houve fraude nas eleições. Mas eles o mas eles bolsonarismo acham- se alimenta da mentira, da da mentira. ilusão. Eles acham que houve fraude nas eleições, eles dizem que a Terra é plana, São eles coisas dizem que a não Covid não condiz com a existiu. realidade, a viagem Eles dos falam caras. absurdos na internet, nesse meio de comunicação, que era para ser Duvidar utilizado das pra urnas, falar a Bolsonaro verdade. foi eleito por onde, minha gente? Pelas mesmas urnas que ele perdeu. Os deputados federais que eles votaram dele aí do PL, a maior bancada, foi eleito por onde? Qual foi a urna que elegeu? A mesma. Quantas eleições nós já temos a urna aqui brasileira reconhecida internacionalmente? Mas A eles urna pensam eletrônica. isso, defendem isso. Mas é um negócio meio insano, como diz meu filho, porque não bate quando você vai para a realidade, pro chão da realidade, você não acha. E o não pior é quer que não tem agarrar, nem né? Não tem como meio insano, né? discutir isso, né? Isso é Porque são... que tem capacidade política de debater a política como deve ser Não debatida. tem argumento. Se nutrem através da fake news, esquecem de realizar o bom debate da política para disputar o voto, disputar os corações com a verdade. Porque hoje em dia você fala uma mentira na internet e vira imensa verdade. Você precisa falar 1000 verdades para desmentir uma única mentira. Eu queria também aqui, se você me permite, meu Pois deputado não. Jacó, Pois não, meu você líder. que é do Fica à PT, vontade. você que é da nossa federação partidária, eu sou filiado ao PV. E nós temos uma regra lá, uma lógica de trabalho que trabalho decente cuida do meio ambiente. Sabe? Que o trabalhador, quando ele tiver a oportunidade de trabalhar, recebendo um bom salário, ter o seu pão na mesa, com boa escola para os seus filhos, com uma boa universidade para os seus filhos, com tudo o que nós imaginamos que deve existir para um cidadão, ele vai cuidar do meio ambiente. Então é necessário que a gente trabalhe a inclusão social, que a gente dê oportunidade de emprego, de qualidade de vida às nossas pessoas, para que o ser humano se preocupe em cuidar do meio ambiente. Para que a gente tenha a responsabilidade de cuidar do nosso lar, que é único. Não existe outro. A nossa vida está aqui na Terra. Nós precisamos ter o suficiente em nossa mesa
para nos preocuparmos com o meio ambiente. E por isso que as políticas públicas estão chegando no nosso país com bastante força, com bastante investimento internacional, inclusive trazido pelo próprio governo Luiz Inácio Lula da Silva, para dar qualidade de vida ao nosso povo e tomar conta do nosso lar, da nossa Como é terra. que você vê a questão ambiental em Salvador? Ah, é um desastre. Esse foi do BRT mesmo, os caras É um desastre. arrancaram Eu não sei falei quantas... aqui da quantidade de árvores que foram arrancadas. Eu falei aqui do tamponamento dos rios na cidade de Salvador e de que forma a prefeitura não cuida diretamente do saneamento básico do nosso município. Não se debruça sobre isso. Não tem uma atitude ali de ter uma parceria com o próprio governo do estado para cuidar da população soteropolitana como deve ser cuidada. Sabe? É incrível o desmonte, a falta de zelo com a coisa pública em nosso município. Existe um cuidado com as áreas verdes da nossa cidade? Não, não existe. E vou lhe dizer porque não existe. Eu fui no bairro hoje e disse para você que estive em Cajazeira 8 e visitei várias cajazeiras ali, várias comunidades, e ali você percebe o quanto a prefeitura fecha os olhos para um problema que é um problema nosso do dia a dia, que é a ocupação irregular do solo nas áreas verdes. Eles fecham os olhos para um problema que é um problema nosso e que deve ser ali, de alguma forma, combatido, retirar aquelas famílias daquela localidade ali que não tem condição de moradia, criar conjuntos habitacionais populares, colocar o nosso povo para morar com dignidade e preservando o meio ambiente. Pelo contrário, eles preferem dizer que aquele problema não existe, que não é um problema deles, que é um problema da superpopulação em Salvador, o que é uma mentira, o que é uma falácia, porque está aí os números agora do próprio IBGE dizendo que nós perdemos 400 mil habitantes no último censo. Como resolver essa questão, esse déficit habitacional que existe em Salvador, que existe na Bahia? Faz parte daquele processo de exclusão social, quando você pergunta o Salvador é uma cidade tão desigual, exatamente isso é isso. Acesso à saúde, à educação, à moradia, uma demanda gigantesca. Nós temos hoje no Brasil um déficit de 7 milhões de moradias, imagina. Lula quer fazer 2 milhões em 4 anos. Existe um déficit de 7 milhões. 7 milhões, exatamente, e ele quer fazer 2 milhões. Exatamente, pra você ter noção. Mas quando terminar de chegar a fazer os dois, a outra demanda aqui aumenta, que a população vai crescendo, novas famílias sendo criadas, então você precisa ser um programa que precisa ser permanente. Quando, infelizmente, depois do golpe de Temer sobre Dilma, então o Brasil passou 6 anos com esse programa de habitação de interesse social parado, porque o governo passado, essa faixa de moradia para aqueles e aquelas que mais precisam foi suspensa, né? Então você ficou parado com esse setor. Então por isso que você tem uma demanda tão grande de moradia. Isso é importante por quê? Porque você une 2 interesses, tá? Por quê? Você atende uma demanda da comunidade, da família, todo mundo quer ter uma casa, não é isso? Uhum. Mas para fazer uma casa você tem que comprar cimento, ferro, azulejo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já mexe na economia. Você ativa a economia, você gera emprego. É uma lógica simples, né? E isso você bota a roda da economia, porque tu imagina 2 milhões de habitação rural, vai ser 40, 50 bi, 80 bi investido na economia. Quantos empregos isso não vai gerar? Né? Quanto isso de entorno, de retorno, de impostos, isso não gera? Né? Ou seja, então, o grande investidor do Brasil é o próprio Estado brasileiro. Claro, mas infelizmente o nosso empresariado, ele uma boa parte ainda muito atrasado. Mas a iniciativa privada poderia cumprir um papel muito importante no nosso país. De mais relevância social. Mas não podia fazer, por exemplo, não pode fazer como a Ford fez aqui na Bahia, né? Que veio para aqui naquela época e aí tinha 20 anos de isenção fiscal. No dia que enterrou a isenção fiscal, ela fechou as portas e foi embora. Você está entendendo? Não pode ser uma relação construída nesse formato. Né? Tem que ser uma relação agora com a BID, né? Que a gente estava lá, BID, né? Que agora os caras vão montar umas 4 fábricas aqui no Polo de Camaçari. Nós vamos produzir carro elétrico, meu irmão, ônibus, caminhão, gerar 5 mil empregos, alta tecnologia, tá entendendo? E o interesse dos caras é ficar aqui para a vida, ampliar. Então é outra relação que você Marcelo, constrói. fala um pouco mais sobre essa empresa, você que está acompanhando um pouco mais de perto. Eu acompanho com bastante entusiasmo. Até porque vai ter não só um impacto econômico, mas vai ter um impacto ambiental também, né? Isso, eu acompanho com bastante entusiasmo. Essa tecnologia verde, essa produção de automóveis elétricos.
Isso, além de produzir o automóvel, aquele moderno, bonito, confortável, vai produzir também ônibus e vai contar diretamente com o incentivo do próprio governo, que vai comprar a sua frota nessa empresa e vai poluir menos o meio ambiente no nosso município. Então é um jogo de ganha-ganha. Ganha a população em qualidade de vida, ganha o governo que vai ter um veículo bom e barato ao lado ali, com melhor acesso na indústria, e ganha a população soteropolitana de Salvador, que vai ter 5 mil empregos diretos. Fora os empregos que vão acontecer em empresas terceiras ou quartas ou quintas que vão chegar ali. Vão agregar. Vão agregar. Fornecedores. Fornecedores de peças que vão chegar. E outra, e a proposta da BID não é produzir veículos só para o estado da Bahia. É se tornar um polo que vai exportar para todo o Brasil inteiro. E para o mundo. E para o mundo. Então você tem ali uma estrutura que o governo do estado trabalhou, e trabalhou muito com o Jacques Wagner para vir para a Bahia, trabalhou com o senador Otto Alencar, trabalhou com o nosso ministro Rui Costa da Casa Civil, para que esse investimento viesse para a Bahia para cuidar do nosso povo baiano. Isso é uma característica de quem pensa política na defesa do nosso povo. Isso é uma característica de quem quer ver só a alegria do nosso povo, não só durante o carnaval, mas ver durante o ano inteiro em nossa cidade. Porque tem uma coisa, Moisés, que eu vou falar. Quando você olha para o rosto do soteropolitano, com todas essas mazelas, o nosso povo é um povo feliz. Sabe fazer as festas que o povo faz aqui em Salvador, nos finais de semana de largo, e com tudo, e faltando tudo para ele ali. Para ele ser extremamente infeliz. O nosso povo é feliz, o nosso povo precisa de atenção. O nosso povo precisa de quem olhe para ele e enxergue nele a si mesmo. O nosso povo precisa de quem possa estar ali ao lado, no dia a dia, orientando o nosso povo. O nosso povo não quer estar jogado à margem da sociedade. O que o nosso povo quer é inclusão social, para que a felicidade do nosso povo seja plena. Então você tem um governo do estado que, por um lado, se preocupa com o nosso povo, que está fazendo investimentos belíssimos na área de turismo, para atrair turistas do mundo inteiro para a cidade de Salvador, para o nosso estado, e tem feito isso. Sabe? Tem aberto, inclusive, aí a possibilidade de ser criado um novo hotel no antigo Palácio do Governo, ali em frente ao Elevador Lacerda. Tudo isso é para valorizar o nosso turismo, para investimento, investindo na indústria, abrindo oportunidade, conseguir isenção para a indústria automobilística chegar em nosso estado, aqui no município de Camaçari, que vai gerar emprego e certamente vai gerar novos cursos tecnológicos nas universidades para formar jovens engenheiros capazes de criar novos automóveis elétricos, novos ônibus elétricos. Isso passa do princípio de investimento, da vontade do nosso governo, do estado, em cuidar de gente, ao contrário do governo municipal. Maravilha. Estamos conversando aqui com o ex-deputado Jacó, né, com o nosso querido presidente da UGT, Marcelo Carvalho, com essa aula de política estrutural, com base na realidade de Salvador, que a gente está discutindo tudo isso aqui. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo YouTube. Pedir mais uma vez que vocês entrem na Estação Podcast aí no YouTube e se inscrevam no nosso canal. Eu vou fechar aqui, abrindo espaço para as considerações finais, mas desde já muito, muito feliz por toda essa aula que vocês deram, por essa contribuição. Acredito, sinceramente, que esse conteúdo aqui, né, está servindo, vai servir, pelo menos de reflexão para muita gente, certo? Então, Jacó, eu queria deixar aqui, franquear a palavra para você fazer suas considerações finais. Queria lhe agradecer muito, Moisés, a oportunidade, agradecer a Marcelo, esse guerreiro aqui, pelo convite, e dizer que para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande, quando a gente tem a oportunidade de estar dialogando, de estar refletindo em momentos como esse, que é diferente do entrevista, né? Que é aquele corre-corre do tempo, ao tempo, é 1 minuto, 2 minutos, aquele corre-corre. Aqui a gente está num papo fluindo, um papo bem legal. Eu acho que espaço como esse ajuda muito para que a gente possa estar conscientizando e cumprindo o nosso papel. Que agradeço, mando um abraço para todo mundo. Muito obrigado mesmo pela presença. Siga, né, nas redes sociais do deputado Jacó, de Marcelo também aqui da UGT. Siga as nossas redes sociais, porque lá vocês vão poder nos conhecer melhor, conhecer a nossa trajetória e ver o trabalho que a gente toca aqui nessa Bahia inteira. Um forte abraço, estamos juntos nessa caminhada. Isso aí é o querido Jacó, o garoto propaganda, hein, Marcelo? Marcelo. Esse é o nosso deputado, Moisés, sebo nas canelas, Jacó Lula da Silva. Uma figura ímpar no mundo da política, figura de alma leve, aquela figura que orgulha muito a gente estar caminhando lado a lado no dia a dia. Eu queria aproveitar o momento para agradecer a todos vocês que estão seguindo aí em nosso Instagram. Nós estamos começando um trabalho
acerca de um grande debate político que nós estamos fazendo na nossa cidade, na cidade de Salvador. De que forma o nosso povo pode se comportar na política, deputado Jacó. Agradecer a você, amigo Moisés, Diego, a Luiz Paulo, a Bruna que está aqui me acompanhando. Agradecer a todos os ouvintes do seu podcast. Marzo está aqui fora também, um grande companheiro nosso do PT de Lauro de Freitas. E dizer que a gente está entrando em um caminho que está levando aí para um caminho para discussão política macro na cidade de Salvador. Que são dois projetos. De um lado, nós temos um projeto daquele que quer cuidar das pessoas em cidade de Salvador, que faz parte desse grupo político, e do outro lado, nós temos o projeto do atual prefeito, que se preocupa exatamente com as coisas. E nós queremos cuidar das pessoas. Nós estamos na vida política pensando em cuidar e fazer melhor para as pessoas. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Moisés, mais uma vez, muito obrigado. Jacó, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima noite. Querido, obrigado. Obrigado, Jacó. Obrigado, Marcelo. Quero dizer que ao PT, viu, Jacó, você que está aqui representando o PT, né, que a bancada está à disposição do PT, ao PV, qual você é filiado, Marcelo, também está à disposição, assim como o DEM, o PSOL, o PL, qualquer partido. Aqui a gente não tem partido, a gente não tem ideologia. A nossa ideia é passar conteúdo, né? Produzir conteúdo e passar conteúdo. Certo? E que as pessoas tenham a capacidade de fazer a crítica e reter o que é bom, o que é proveitoso, que o faça. Né? Então, dizer a todos vocês, de direita, de esquerda e de centro, certo? Que o espaço está aqui para vocês colocarem seus pensamentos, seus posicionamentos, tá bom? Agradecer mais uma vez a companhia de vocês e dizer que é com muita felicidade que a gente faz esse trabalho. Agradecer a nossa produção, agradecer a nossa parceira Marvinho e até o próximo encontro. Forte abraço. Olá, eu sou Moisés Almeida, do canal Estação Podcast. Nossa parceira, a empresa Marvinho, tem uma ótima oferta para você, que é assinante de nosso canal. Uma promoção de tirar o fôlego. Um lote com 100 garrafas de vinho por apenas R$ 29,99 a unidade. São vinhos de Portugal, Espanha, Itália, Chile, Uruguai, Argentina. Com uma grande variedade de rótulos. Temos vinho tinto encorpado, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, brancos refrescantes como Chardonnay, Shiraz, um vinho rosé altamente sofisticado e até espumantes. Tudo isso por apenas R$ 29,99 a unidade. Essa promoção é exclusiva para os assinantes do canal Estação Podcast. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Acesse agora o YouTube e entre em nosso canal Estação Podcast e faça sua inscrição. Aproveite essa oferta de vinhos cuidadosamente selecionados pela empresa Marvinho. Lembrando, essa promoção é válida enquanto durar o estoque. O pedido máximo são 3 garrafas por pessoa. E a venda é exclusiva pelo WhatsApp. Fale com o pessoal da Marvinho no número de WhatsApp que aparece aí no vídeo. Faça seu pedido. Você faz a sua compra pelo WhatsApp e vem pegar aqui na Estação Podcast. Isso mesmo, nós queremos que você conheça o nosso estúdio. Vamos aproveitar para registrar a sua visita. Marvinho, qualidade com preços justos.